Oi pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para aquelas histórias que vocês adoram do nosso quadro Só Mistérios. Já venho dizer a vocês que se você não curte histórias pesadas, histórias de assuntos muito pesados, assassinatos, essas coisas, não assista esse vídeo. Esse vídeo é para quem gosta mesmo de história de mistérios, histórias de crimes que abalaram o mundo. Como o caso de hoje de Susan Smith. Susan Smith, ela foi capaz de matar os 2 filhos por causa de um namorado. Sim, gente, por causa de um homem. E vocês vão conhecer essa história agora aqui no canal. Vamos lá conhecer a história de Susan Smith. Aos 23 anos, Susan procurou a polícia na Carolina do Sul, afirmando que um assaltante tinha levado o carro dela com os 2 filhos dentro. Os filhos Michael e Alex, um de 3 anos e um de 1 ano. Uma semana depois, o carro de Susan ele foi encontrado num lago. E Susan acabou confessando que foi ela que tinha jogado o carro ali. Ela foi condenada à prisão perpétua em 1995 e ela continua cumprindo pena. Mas o que será que levou uma mãe a matar os 2 filhos, a jogar um carro dentro de um lago e matar essas crianças afogadas? Bom, Susan nasceu em 1971, é americana. Ela nasceu em Union, na Carolina do Sul, ex-aluna da Universidade da Carolina do Sul. Ela foi condenada em 22 de julho de 1995 por assassinar seus 2 filhos, Michael Daniel Smith, de 3 anos, que tinha nascido em 10 de outubro de 1991, e um de 14 meses, que era o Alexander Taylor Smith, nascido dia 5 de agosto de 1993. O caso, gente, ele ganhou repercussão mundial devido à alegação de Susan que um homem negro tinha roubado seu carro e sequestrado seus filhos. Mais tarde, ela alegou que ela sofria de problemas de saúde mental que fazia ela perder o juízo às vezes, que ela fazia coisas que nem ela poderia imaginar. Bom, ela trabalhava numa empresa chamada Consul Produtos. Era a maior empresa empregadora de Union, na Carolina do Sul, onde ela morava. Depois que ela se separou do marido dela, a Susan, ela começou a ter um romance com um colega de trabalho, Tom Findlay. Ele é solteiro, rico, 27 anos e filho do dono da empresa da qual a Susan trabalhava, que era uma empresa muito grande lá na cidade dela. Gente, por várias vezes o Tom, ele falou pra Susan que ele gostaria muito de ficar com ela, mas que ele não ficaria com ela porque ele não queria ficar com uma mulher que já tivesse filhos, né? Que ele não aceitaria ficar com uma mulher que já fosse mãe. Foi encontrada uma carta que ele escreveu para ela dizendo: Susan, sou apaixonado de verdade por você, você tem qualidades encantadoras e acho você uma pessoa fantástica, mas como te disse algumas vezes, algumas coisas em você não são apropriadas para mim, me refiro aos seus filhos. Essa foi uma das cartas que o Tom escreveu para Susan. 8 dias mais tarde, às 21h12 do dia 25 de outubro de 1994, ela disse à polícia que ela havia sido assaltada com seu carro por um homem negro e que o assaltante levou o automóvel com os filhos dela dentro. Ela fez vários apelos na televisão pedindo que o assaltante devolvesse os filhos dela, que quem viu, né, esse assaltante, por favor, que desse declarações à polícia, que ela estava sofrendo muito porque ele tinha levado o carro com as crianças dentro. Até aí você imagina, né, quem olhou isso, o desespero de uma mãe, que já vimos assaltos no Brasil
que os assaltantes também tentaram levar o carro e tinha crianças dentro, e a gente pode imaginar o desespero de uma mãe numa hora dessa. Bom, ela fez um verdadeiro rebuliço, né? A população toda se parou para ajudar a achar quem era esse homem negro que tinha roubado esse carro, quem é que tinha levado essas duas crianças, aonde estaria esse carro, aonde estariam essas crianças. Foram feitas várias campanhas na época também pela internet, né? Em 1995 que aconteceu, 94, né? Já estava começando a sair a internet. Então foram feitas campanhas também pela internet para que fosse achado os filhos de Susan. Gente, o que aconteceu? 9 dias depois do início das investigações, os policiais começaram a desconfiar que a Susan estava mentindo. Mas eles queriam acreditar ainda que as crianças estivessem vivas, porque tudo levava a crer que era uma grande mentira dela. E normalmente nesses casos, quando os pais mentem, normalmente as crianças infelizmente não são achadas com vida, né? E ela confessou no dia 3 de novembro que nunca existiu um assalto. Bom, ela dirigiu até o lago John Long, ela trancou o carro com os filhos dentro, né? Trancou o carro com os filhos dentro e empurrou o carro para dentro do lago. E assim as crianças se afogaram. Ela escreveu ainda uma explicação pelo que ela fez, no qual ela dizia assim: eu fiquei muito perturbada emocionalmente, eu não queria mais viver, eu senti que eu não podia mais ser uma boa mãe, mas não queria que meus filhos crescessem sem mãe. Senti que tinha que pôr fim à nossa vida para pouparmos do sofrimento ou dano. A nossa vida não, né? A vida dos filhos, né? Porque a dela, ela deixou lá, né? Ela estava bem vivinha. Eu estava muito apaixonada pelo Tom, mas ele não me amava e nunca me amou. Era muito difícil para mim aceitar tudo aquilo. Quando eu estive no lago John Long, senti um medo, uma insegurança como jamais senti antes. Eu queria muito acabar com a minha vida. Desci do carro e fiquei ali parada. Fiquei nervosa. Desci ao ponto mais baixo quando deixei meus filhos descerem aquela rampa sem mim. Eu amava meus filhos como todo o meu coração. Isso nunca vai mudar. Eles são meus filhos. Michael e Alex agora estão com o Pai Celestial. Isso são palavras dela, tá? E sei que eles nunca mais serão machucados. Como mãe, isso é muito importante para mim. Depositei minha total confiança em Deus e sei que Ele vai cuidar dos meus filhos. Querida, a única pessoa que machucou aqui seus filhos foi você mesma, né? Bom, o julgamento de Susan Smith, ele começou no dia 19 de julho de 1995 no tribunal de Union County. E no dia 22 de julho, depois de deliberar por 2 horas e meia, o juiz anunciou o veredito de condenação por homicídio, tá? Ela foi sentenciada a 30 anos de prisão. Na verdade, prisão perpétua, mas ela vai poder pedir uma condicional depois de ter cumprido 30 anos. Então, em 2024, pode ser que a Susan seja solta, né? Não sei como vai ser a justiça aqui, mas se ela pedir como é que se fala? Uma condicional, pode ser que ela responda o resto do processo em liberdade. Não entendo, não é prisão perpétua? Como que pode, assim? Coisas que eu não consigo entender. Gente, eu tava vendo uma outra matéria sobre a Susan e o que aconteceu foi o seguinte: ela dá sérios problemas na cadeia, então ela não tem um bom comportamento na cadeia, ela já deu diversos problemas na cadeia onde ela está presa. Vi também uma entrevista do diretor da cadeia que ele disse que um alto número de mulheres assassinas, elas acabam se arrependendo do que elas fizeram, elas se tornam muitas vezes pessoas melhores, elas se convertem a alguma religião,
Bom, elas conseguem mudar de vida, né? Ele falou que isso dá pra ver que muitas pessoas mudam. Às vezes se arrependem do que fazem, só que ele nunca viu isso na Susan. Ele falou que nela ele nunca conseguiu ver um arrependimento, nenhuma mudança. Então, assim, pelo contrário, ela cada vez causa mais problemas. Ela já tentou se matar na cadeia, cortando os pulsos, mas ela não conseguiu. Então, ela fez isso tudo porque ela estava apaixonada por um homem que falou para ela que não queria uma mulher com filhos, né? Não sei o que ele deu a entender para ela, que ela tinha que se livrar dos filhos, ou ela entendeu isso, né? Que se ela se livrasse dos filhos, iria ficar com ele. Aproveitando esse caso aqui, que é horrível, eu queria falar uma coisa pra vocês. Gente, filho é sempre em primeiro lugar. Eu tenho algumas pessoas que já me escreveram aqui no canal ou lá na nossa página no Mundo Gringo. Esses dias eu recebi até um inbox de uma menina que estava muito triste porque o marido dela não aceita a filha dela de 3 anos. Essa história nem foi contada no canal, é só um desabafo, tá? Lógico, não vamos falar aqui que país, de onde que é, nada. Mas o marido não aceitava a filha dela de 3 anos de um outro relacionamento. E ela estava se questionando ainda se aquilo era certo ou errado. Gente, óbvio que isso é errado. O homem, se ele te ama, se ele quer ficar com você e você é mãe... Aliás, primeiro você não tem nem que pensar no homem. Primeiro você tem que pensar nos seus filhos. Tipo, um homem para estar comigo, vou até mudar meu pensamento. Ele tem que me amar, não tô falando que ele tem que me amar meus filhos como se fossem dele, porque provavelmente ele não, né? Eu acho que amor de pai e mãe é incondicional, e eu não posso querer que uma pessoa ame meus filhos incondicionalmente. Mas essa pessoa, ela tem que amar meus filhos. Ela tem que querer o bem deles. Ela tem que tratar ele, não que ela também vai ser pai dos meus filhos, porque, né? Quando a gente tem filho, nosso filho provavelmente tem pai, né? Mas eu quero uma pessoa que goste dos meus filhos, que respeite meus filhos, que tenha meus filhos, que queira o bem dos meus filhos, assim como que é o meu. E muitas meninas também que estão me assistindo, se você hoje tem um relacionamento com alguém que tem filhos, também respeite, né? Porque tem muitas mulheres também que já vieram reclamar também comigo, já vi em grupos de ai, Dani, meu marido tem um filho, mas é tão assim. Gente, da mesma maneira que o seu filho é importante para você, provavelmente, muito provavelmente, o filho do seu marido, não interessa se ele é levado, se ele mora com a mãe, se ele, né, às vezes te enche o saco, porque tem meninas que falam isso, ai, que o filho do meu marido me enche o saco, e que ele é filho do seu marido. Se você não conseguir tratar bem essa criança, se você não conseguir ter um bom relacionamento com ele, como é que você vai levar esse relacionamento em frente? Porque faz parte ali, né? Faz parte da vida do seu marido. Não é algo que, ai, vou descartar, eu tenho filho. Não, filho é pra vida toda, gente. Existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho. Existe ex-sogra, ex-cunhado, mas ex-filho não existe. Então, assim, pelo amor de Deus, coloquem seus filhos em primeiro lugar. Bom, esse foi o caso de hoje da Susan Smith. Vocês tinham me pedido para falar sobre esse caso. Eu confesso que eu conhecia já o caso, mas sempre que a gente vai ler um pouquinho, procurar alguma reportagem sobre o caso para contar para vocês aqui, parece que a gente se choca novamente, né? Essa é a história de hoje. Se tem alguma história que você quer que eu conte, deixa aí nos comentários. Pra falar a verdade, estou com uma listinha aqui que vocês já me passaram. E tô tentando a cada semana vir com uma história diferente e histórias que tenham a ver, talvez, um pouco com o nosso conteúdo para que a gente possa debater um pouquinho, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!